Sejam bem-vindos, né, vocês. Amém? Eu estava comentando um pouquinho antes da Ana chegar, né? Hoje nós vamos fazer só uma aula inaugural. Essa aula hoje é só para estar apresentando o conteúdo e tem algumas informações que é como se fosse uma pré-aula, assim, uma mini-aula, né? A gente vai estar falando sobre a Bíblia. Um pouquinho a gente vai estar falando um pouco sobre a Bíblia, que é a base de tudo que a gente vai aprender aqui. Então, a base, o fundamento de tudo vai ser a Bíblia. Não vai usar, posso até usar um outro material, mas a Bíblia é a base de tudo. Então isso vai ficar muito claro hoje de manhã, né? Que esse vai ser o fundamento de tudo que a gente vai estudar aqui. Tudo vai ser baseado na Bíblia, e se eu falar alguma coisa que não esteja na Bíblia, né? Ou até que vocês tenham uma informação que a Bíblia apresenta ao contrário, então vocês façam o favor de me corrigir ou de me confrontar, né? Porque o que a gente ensina precisa estar amparado na Bíblia. A Bíblia é e vai continuar sendo o nosso livro de fé, né? Nossa base principal de tudo. E até importante, por que explicar isso para vocês? Porque isso precisa sempre ficar muito claro para nós. Porque hoje a gente vive um tempo onde se ensina de tudo e se prega de tudo, né? E tem muita coisa que não está amparado na Bíblia. E se não tiver amparado na palavra de Deus, para nós não serve. Eu gosto de dar um exemplo. Uma vez eu assinava uma revista chamada Você S.A., né? Existia uma revista da editora Abril, que era a Exame S.A., que era uma revista para empresários, né? Mais para empresários e tal. E bom dia. E eles lançaram a Você S.A. Seja bem-vindo. E eles lançaram essa Você S.A. E essa Você S.A., eles traziam depoimentos de empresários de sucesso da época. E toda a revista vinha, 1, 2, 3 depoimentos. E eu peguei uma revista para analisar o caso de 3 empresários de sucesso na época, que estavam prosperando muito, que estavam crescendo, e eles explicavam na entrevista o porquê que eles estavam crescendo. E eu fui pesquisar, tudo que eles falaram na pesquisa, basicamente o motivo pelo qual eles estavam crescendo, tudo estava fundamentado em princípios que a gente encontra na Bíblia. Só que alguns deles nem sabiam disso. Estavam fazendo porque aprenderam com alguém e estava dando certo, né? Então a gente vê que a Bíblia é a base, a Bíblia é o fundamento de tudo, né? Tudo está aqui, né? Eu não preciso procurar em outra fonte, né? Amém? E como eu comentava agora há pouco, a gente não vai ser, eu não vou prometer que vai ser sempre, mas como o pastor toca violão, a gente vamos procurar usar esse recurso também e começar a aula com oração, começar a aula com louvor, né? Vai ser algo mais descontraído, principalmente hoje, né? Que é a aula inaugural, hoje é o famoso quebra-gelo, né? Então é para ficar bem tranquilo, né? E ser um ambiente para a gente poder crescer junto. E não é só eu que vou estar falando aqui, vocês também podem falar, podem contribuir. Eu só peço uma coisa, né? Que quando forem assuntos que não fazem parte da aula, alguma pergunta que não tem nada a ver com a aula, né? Deixa para fazer essa pergunta no final. E se a gente vai responder um monte de pergunta que não faz parte da aula, quando a gente vê, o relógio correu e a gente não aprendeu nada, né? Não daquele assunto que foi programado. Então aí terminou a aula, não, eu quero fazer uma pergunta de algum assunto extra-bíblico, né? É verdade mesmo que Jesus atravessou a parede depois que ele ressuscitou? Esse tipo de pergunta. Então pode perguntar, né? Mas deixa para perguntar no final. Amém? Vamos orar então? Eu vou pedir para a irmã Doris, irmã, faz uma oração aí pela nossa aula, amém? Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, teus filhos, Senhor, reunidos em teu nome, Senhor. Queremos mais, Senhor, de tua palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, nos dê, Senhor, sabedoria, Senhor. Sabedoria, Senhor, para tirar o máximo do proveito, Senhor, que o Senhor tem para nos falar, Senhor. Durante, Senhor, todas essas aulas, Senhor, que a gente vai ter aqui, Senhor, para conhecer um pouco mais do que não aprende, Senhor, toda essa manhã, Senhor, não aprende, Senhor. Cada palavra, Senhor, que for sair da nossa boca, Senhor, abençoa, Senhor, quem vai, Senhor, ministrar essa noite a tua palavra, para que nós possamos aprender mais de ti, Senhor. Abençoa, poderoso Deus. Estamos aqui nesse lugar e pedimos, Senhor. Queremos entrar na tua presença e excelência, Senhor. Está conectado, Senhor, o tempo todo contigo, Senhor, porque o Senhor
Amém. 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 Bom dia. Aleluia. Nós vamos começar adorando a Deus, amém? Quero cantar uma música que faz bastante tempo que eu não canto ela, e é uma música que ela foi feita para cantar de manhã. Amém? Se você não souber, né, aproveite esse tempo, né, para tempo de oração, né? Algo que Deus falava comigo antes de vir, quando estava vindo para cá, né, sobre gerar expectativa, né? Nós precisamos ter sempre uma expectativa. A palavra de Deus diz que quando 2 ou mais pessoas estão reunidas no nome dele, ele está presente. Então, eu falava isso numa aula de uma escola que estava participando lá em Itajaí, escola de profetas, né? Se a gente fosse uma reunião onde a gente soubesse que o prefeito da cidade estava naquela reunião, ou o presidente da república, né, ou o governador do estado, meu Deus, a gente ia criar a expectativa. Poxa, hoje eu vou me encontrar com o presidente da república. Ele vai estar lá na reunião que eu vou participar hoje de manhã. Poxa, que honra, né? Eu vou conhecer o presidente da república. E aí eu comentava, né? Poxa, a gente vai participar de uma reunião onde a gente vai estar se encontrando com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E a gente vai sem expectativa. É mais uma reunião. Não é mais uma reunião, né? Se eu crer que realmente Ele está no nosso meio, Ele pode se manifestar aqui, Ele pode fazer algo que você nem imaginou que Ele poderia fazer numa aula de escola bíblica, né? Porque Deus não depende de nada, não depende de um prédio, Ele não depende de ser noite ou de ser de dia, ou de ter microfone ou não ter microfone. Ele é Deus, Ele age como Ele quer, faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Ele tem que estar pronto, amém? E tem que estar com sede. E vir para uma aula sem sede nem combina, né? Amém? Então a gente vai começar adorando a Deus, amém? Com essa música aqui maravilhosa. Aproveite esse tempo para orar. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda
incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Você pode dizer isso a Ele nessa manhã? Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Sim, Senhor Jesus, atrai nosso coração para Ti nessa manhã, Pai. Leva-nos, Pai, a um nível mais profundo, Pai, de intimidade e comunhão contigo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Ainda nessa manhã, Pai, o Senhor me lembrou daquela parábola de Jesus, quando Ele disse que o semeador saiu a semear, e quando Ele semeou a boa semente, algumas sementes caíram na beira do caminho, e as aves do céu comeram aquelas sementes. Outras sementes caíram entre os espinhos, que representam os prazeres desse mundo, que sufocaram a semente, e aquelas sementes não brotaram, Pai. Outras sementes caíram em terreno rochoso, que fala dos cuidados dessa vida, as preocupações desse mundo. Mas tiveram sementes que caíram em terra boa e produziram frutos a 30, 60, a 100 por um. Oh, Pai, que nesse tempo aqui de estudo, Pai, o Senhor vem encontrar em nós uma terra boa, Pai. Uma terra árida, uma terra fértil. Uma terra fértil, Pai, que possa receber a Tua preciosa semente, Pai. Que possa produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Em nome de Jesus, encontra em nós essa terra boa, Pai. Essa terra cheia de sede, cheia de fome pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Glórias a Deus. Pode se sentar, amém? Estava comentando um pouquinho antes de estarem todos aqui presentes, né? Estava comentando, bom dia, né? Oficialmente, né? Sejam bem-vindos. Hoje é uma aula inaugural. Existe um conteúdo na apostila que a gente vai estar falando daqui a pouquinho sobre a Bíblia, né? Ele já faz parte da apostila, mas ainda não é a aula número 1. Então a gente vai usar esse tempo para falar sobre isso nessa manhã. Essa aula inaugural, ela é também uma espécie de quebra-gelo, né? Aquele dia onde a gente vai se apresentar, né? Vocês estão vendo que tem um personagem diferente aqui na frente, né? Pastor Leonardo, né? Meu irmão, né? Que honra, né? Poder dar aula com o irmão junto, né? Que responsabilidade, né? Se eu falar alguma mentira aqui, ele vai me denunciar. Vocês eu até posso mentir, mas para ele eu não posso. É brincadeirinha, né? Os mentirosos não entrarão no reino do céu. Isso é piada de crente. Então hoje é um quebra-gelo, você vai poder se apresentar, vou perguntar para você como é que é a expectativa aí, né? Então a gente vai estar compartilhando esse conteúdo, que é um conteúdo introdutório. Não vai demorar muito. Agora,
como as aulas serão de 15 em 15 dias, a gente vai, hoje, provavelmente 1h15, 1h30 termina a aula, né? Mas as próximas aulas a gente quer fazer, então já prepara a boia, que a gente quer ir tipo até perto do meio-dia. Vai fazer um intervalo, de repente a gente traz um lanchinho, e a gente vai das 9 até umas 10h30, faz um intervalozinho de 10 minutos, 15, e volta. Nem escola. E vai até perto do meio-dia, porque como é de 15 em 15 dias, a gente quer aproveitar ao máximo, né? Nessas aulas, nós vamos estar estudando, só vou estar passando aqui, hoje as apostilas até ficou pronta, mas o pastor Cristian não teve tempo de passar lá na gráfica para pegar. Então, como hoje era aula introdutória, não tinha, vocês não vão morrer porque não está a apostila na mão de vocês. Aí na próxima aula já vai estar. Então, só dando uma palhinha para vocês, o que a gente vai aprender nesses dias, né? Vocês vão perceber, a hora que eu começar a falar aqui, que os assuntos são bem básicos, são muito básicos, não é nada assim, uma coisa sobrenatural, né? São assuntos básicos. Mas porque Deus já tinha colocado no meu coração há muito tempo atrás que esse assunto precisava ser compartilhado, né? Por quê? Porque a gente vive um período muito cabuloso, né? Com a questão da internet, hoje todo mundo tem voz. Então, hoje você tem acesso a todo mundo. Você pode pesquisar na internet até por tema, o que você quer ouvir. Hoje eu quero ouvir uma mensagem sobre ânimo, eu estou tão desanimado. Eu me acordei todo desanimado. Então eu vou botar uma pregação lá, tem de bom ânimo. Aí eu boto lá no Google, né? Tem de bom ânimo. Aí aparece lá. Pregação de tudo que é pregador, dá até para escolher, né? Sobre tenha bom ânimo. Né? Eu venci o mundo. E você escolhe, não tem problema, né? O problema é que você pode selecionar um pregador ou um pastor que de repente não seja alguém confiável. Ou pode ser até um bebê na fé. Alguém que vai ensinar algumas heresias. E se você não tiver um conhecimento sólido, principalmente de uma base doutrinária, uma base teológica, a gente pode se levar. E a Bíblia diz, né? Paulo escrevendo a Timóteo, né? Eu botei minha Bíblia, tá aqui. Paulo escrevendo a Timóteo, essa semana eu até fiz um vídeo sobre isso. Não fiz um vídeo sobre isso, eu fiz uma citação desse versículo essa semana. E a segunda carta de Paulo a Timóteo, para quem não sabe, é a última carta dele. Logo em seguida, Paulo é decapitado, né? Enforcado, sei lá, perdeu a cabeça. E na última carta de Paulo, que foi a segunda carta de Timóteo, ele vai dizer assim, ó: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele advertiu a Timóteo que chegaria um tempo que as pessoas iam escolher quem elas queriam ouvir e iam voltar às fábulas. E esse tempo já chegou. Hoje, tem pessoas que nem oram mais para saber onde é que Deus quer ela. Eu quero uma igreja... Eu quero uma igreja church, né? Eu quero uma igreja worship, eu quero uma igreja com luzes, aqui não tem luzes, poxa, ô Amável, tu não mandou providenciar umas luzes para a gente botar aqui, tu que é mais jovem aí, que é da mídia, né? Botar umas luzes, eu quero luzes, né? Eu escutei uma pregação de uma pastora muito conhecida aqui no Brasil, pastora Thalita Pereira, ela é pastora da Igreja do Amor, né? Atualmente ela está morando em Orlando, porque também tem a Igreja do Amor já em Orlando, né? Já tem em vários lugares no mundo já essa igreja. Igreja do Amor, a base dela, a matriz é em Recife, se eu não me engano. Pastor Arthur Pereira e a pastora Thalita Pereira. Eu conheci ela pessoalmente num congresso internacional do Diante do Trono lá em Belo Horizonte. Isso há uns 7 anos atrás, eu estava lá e conheci ela foi uma das pregadoras. E ela falava, né, que lá em Orlando já está no nível a coisa, essa igreja aqui não tem painel de LED. Não gostei. Vou para outra. Essa igreja aqui o ar-condicionado está muito fraquinho, eu quero uma igreja com ar-condicionado mais forte.
Ah, eu vou para outra. Né? Ah, essa igreja aqui, o pastor, ele só fala em português. Eu quero uma que fale inglês e português e espanhol. Esse pastor aqui está atrasado, ele ainda não aprendeu a língua inglesa. Poxa, será que ele não sabe que nós estamos nos Estados Unidos? Eu vou para outra. Então lá está nesse nível, entendeu? Então agora as pessoas, elas procuram o pregador, elas procuram a igreja. Aqui tem um banco mais confortável, né? Preferência um banco que reclina enquanto culto. E de preferência alguém que vai servir uma pipoquinha, um suco de laranja enquanto está assistindo o culto, né? Afinal de contas, o culto é para mim, não é para Deus. Então esse tempo já chegou, né? Onde as pessoas escolhem a igreja, escolhem o pregador. No entanto, amados, a minha esposa Joane tomou um café junto, só eu e ela, né? A gente falava sobre a simplicidade do Evangelho, né? E o verdadeiro Evangelho. Existe um verdadeiro Evangelho. Existem ainda pessoas que não se corromperam, que não se venderam e que se preocupam em ensinar, não que essas pessoas sejam perfeitas ou elas sejam melhores do que as outras, mas que têm temor a Deus, que querem realmente ensinar algo que seja o mais próximo do correto. Então eu creio que essas pessoas existem. E nós temos esse coração, né, essa preocupação. Então, esses fundamentos da fé têm esse objetivo, de fundamentar a gente em coisas básicas, que eu preciso estar realmente fundamentado, para quando vier um vento de doutrina, uma mentira, uma fábula, uma ideia da cabeça, né, coisa de ET, a gente está muito tranquilo em poder repudiar essa informação, esse conteúdo. Por quê? Porque eu estou fundamentado. Eu não sou alguém eu não sou uma casa edificada na areia. Eu sou uma casa edificada na rocha. Né? Então, a gente vai estar aprendendo conteúdos básicos, mas eu preciso estar firme. Né? E algo que eu falava com o pessoal lá de Canelinha na terça-feira. Uma casa não se constrói pelo telhado. Não se começa uma casa pelo telhado. Uma casa se começa pelo fundamento. Né? Claro que essa igreja aqui ela já tem alguns anos de existência. Mas em termos de escola bíblica, eu acredito que essa aqui é a primeira. Né? Então a gente vai começar do fundamento. Vai começar lá do... E eu não sei se alguma mulher, aqui tem muitas mulheres presentes, se elas já tiveram a oportunidade de ver como que começa a construir uma casa. Né? Eu já tive a oportunidade porque eu já construí, né, mais de uma vez. Eu estou morando na minha terceira casa. E 2 delas eu construí, uma eu comprei pronta. E quando você compra um terreno para construir uma casa, a primeira pessoa que você vai contratar se chama o camarada da retroescavadeira. Esse é o primeiro que você contrata. Claro, o pedreiro vai lá, primeiro é o pedreiro, na verdade. O pedreiro vai lá, ele vai pegar a planta do engenheiro e ele vai demarcar o território e ele vai botar um monte de estacas lá no terreno onde vai ser feito os buracos. Então ele vai marcar tudo, com as estacas. E aí a gente contrata a segunda pessoa, é o cara da retroescavadeira. Aí o cara da retroescavadeira, ele vai no terreno, lá onde o pedreiro marcou com as estacas, com fio de linha de nylon, tudo demarcado, né, tudo certinho. O cara da retroescavadeira, ele vai lá e ele começa a cavar. E cavar, e cavar, e cavar, até encontrar rocha. Quando ele encontrar rocha, deu, não dá mais para cavar, porque agora tem pedra embaixo. E aí o pedreiro ele vai construir os fundamentos, ele vai colocar na bitorneira com bastante pedra, areia, cimento, o cal não vai nessa, né? O cal não vai, né? E água, né? E aí ele vai fazer umas colunas de ferro, ele vai colocar essas colunas de ferro até a rocha e ele vai concretar aquele ferro junto à rocha que está lá embaixo. Essa a gente chama de fundamento da casa, é a base. Sobre esse fundamento vai ser construída a casa. Então esse fundamento ele tem que estar bem firmado na rocha, porque todo o peso que vai vir em cima, imagina esses prédios de 10 andares, 20 andares, já pensou? Se o fundamento não for bem firme, aquela casa vai cair. Vocês viram o que aconteceu agora nesse terremoto que aconteceu em Malásia? Tailândia? Né? Um prédio lá que estava em construção caiu inteirinho. E estava ainda em construção. Claro, né, o terremoto deu 7,5 na escala Richter, acho que foi, né? Então, claro, tem terremoto. Agora, mas teve outros prédios do lado que sobreviveram. Né? Então, às vezes, eu não estou aqui para julgar, né? Mas pode acontecer que aquela coisa de
os espertinhos, né, que querem economizar, porque eu tive a infelicidade de já construir uma casa que economizaram no material, né? Eles têm esse jeitinho de economizar no material para ganhar, né? Que aí a gente paga adiantado e eles pegam aquele dinheiro da gente, eles trabalham com o nosso dinheiro. Eles podem botar um cimento de segunda categoria, pode botar uma areia de segunda categoria, pode botar um ferro mais fininho, tem várias jogadas. Posso botar um ferro mais grosso, posso botar um ferro mais fino. Só que acontece que o ferro mais fino não vai suportar, né, peso. Então, é assim que esses construtores ganham o lucro deles, né? Só que com vidas não se brinca. Se lá no mundo eles podem até brincar, né, de pegar o nosso dinheiro e não usar o material correto para construir uma casa. Agora, a mesma coisa na igreja. Tem pessoas que usam um material mais, vamos dizer assim, vulgar, não sei qual que é a palavra na língua portuguesa, um material mais frágil, né? E tem aqueles pregadores que se preocupam em usar um material melhor. E isso até está na Bíblia. Olha só que tremendo. Estou vendo que o Espírito Santo é que está no comando da aula, né? Eu nem comecei a ler a apostila ainda. Mas olha só o que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, ele vai dizer assim, ó: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento. Só ele colocou o fundamento, né? E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o fundamento da igreja. Ele é a base da igreja. Tudo é construído sobre ele, né? Nas construções antigas, da época de Jesus, do Império Romano, existia uma pedra chamada pedra angular. Era uma pedra chamada pedra de esquina, era tipo de uma pedra triangular. Depois eu posso, numa outra aula, providenciar uma foto, ou você entra no Google ali e escreve pedra de esquina, né? Aí você vai ver que era uma pedra triangular e o edifício era construído sobre aquela pedra. A obra era feita sobre aquela pedra, porque não era como nos dias de hoje, que vai cimento, né? Era tudo sobre pedra. Você já viu aquelas construções do Egito, aquelas pirâmides do Egito? É só pedra, né? Então as construções eram feitas com pedra, na época de Jesus. E Jesus, ele é chamado na Bíblia de a pedra angular, a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram, né? Mas para aqueles que não rejeitaram, pedra principal, eleita e preciosa. Então tudo deve ser construído sobre ele. E aí Paulo vai dizer assim, ó: se alguém sobre este fundamento, que fundamento é este? Jesus Cristo. Que se o pastor Cristo aqui começar daqui a pouco falar só, o pastor Cristo só está falando sobre Buda, só fala sobre Maomé, só está falando sobre Alá, pô, está com o fundamento errado. Nós aqui somos cristãos, nosso fundamento é Jesus Cristo. Não está aqui para pregar sobre Buda. Nós não somos budistas. Está dando para entender? Então tem um fundamento. E ele vai dizer, sobre esse fundamento, se alguém, 1 Coríntios 3, versículo 12, se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ela permanecer, esse vai receber galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então veja que aqui Paulo, escrevendo a igreja de Corinto, ele está ensinando que na época já tinha pregador usando ouro para construir a igreja, tinha pregador usando pedra preciosa, tinha pregador usando prata, mas também naquela época de Paulo já tinha pregador usando madeira, e tinha pregador que usava o feno, e tinha pregador que usava palha, né? Alguém já viu uma casa de palha? Né? O que acontece numa casa de palha? É frágil, bateu um ventinho, já era. Se pegar um acendedor de fósforo e riscar o fósforo, queimou. Mas tem os pregadores que estão preocupados em construir uma casa de ouro. Uma coisa, o ouro, meu, você pode botar fogo nele. Não tem impureza, ele resiste ao fogo. Estão conseguindo entender? Porque a importância do fundamento,
a importância de uma igreja ser bem fundamentada, e por que talvez que Deus está me conduzindo para falar isso agora no começo, né? Para vocês saber que não vai ser em vão aprender o que a gente vai aprender aqui. Né? Porque o diabo pode soprar na mente, poxa, né, irmã Doris? Pessoalzinho do cabelo branco aí. Mas eu já estou servindo a Deus há tantos anos, eu vou aprender o fundamento, eu queria aprender uma coisa diferente. Né? Mas fique tranquilo, o Espírito Santo, nas entrelinhas, ele sempre vai acrescentar uma sobremesazinha, alguma coisa diferente. Mas o fundamento é importante, amados. Porque a gente vai começar certo, fundamentado, firmado na rocha. A rocha não é a Gabriela, tem sobrenome Rocha, tá? Mas glórias a Deus que Deus deu um sobrenome bom para ela, né? Mas é isso, né? Firmado na rocha. E para que nada venha nos tirar do centro da vontade de Deus. Então, amados, a gente vai, todo mundo entendeu? O que a gente vai aprender? Nós vamos aprender quem é Deus. Então nós vamos estudar os atributos de Deus, nós vamos lembrar aquilo que a gente aprendeu ontem à noite aqui, que Deus é nosso Pai. Né? E nós vamos estar aprendendo todos os atributos de Deus. Vamos estar. Não é que a gente vai estudar a Deus, amados. Deus não se estuda, Deus se experimenta, né? A gente tem intimidade com Ele, a gente se relaciona com Ele. Mas quando você estuda sobre os atributos de Deus, as características de Deus, quando alguém passa uma informação para você sobre Deus, por exemplo, a gente vai aprender que Deus não muda. Jesus Cristo disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. Ah, não, o Deus do Novo Testamento, ele é outro Deus. Né? Ele se converteu e agora ele mudou. Não, ele é o mesmo, não mudou. Então, quer dizer, o que significa? Que se no Antigo Testamento ele matou, no Novo ele também mata. Mas está na Bíblia assim, Ananias e Safira morreram. Morreram porque deram a oferta da maneira errada. E não morreram no Antigo Testamento, morreram no Novo. Então a gente pensa assim, poxa, Jesus agora... Não, ele não mudou, ele é o mesmo. Só que o Evangelho, a forma de pregar a palavra, ela é renovada, mas a palavra é sempre a mesma. Deus, ele tem a capacidade de renovar o conteúdo para poder fazer com que as pessoas de cada geração, de cada época, recebam aquele conteúdo numa linguagem que ela vai entender. Mas Deus é sempre o mesmo, ele não muda. Nós é que não queremos se adaptar à palavra. Eu falava na terça-feira, por que Deus fez uma nova aliança? Deus tinha interesse em fazer uma nova? Ou ele não queria? Por que ele fez? Ele tinha uma aliança original. Por que ele precisou fazer a nova? Porque o povo é ruim de obedecer. E como o povo é ruim de obedecer, então Deus... Não, então eu já vi que vocês não vão conseguir ser salvos. Vocês vão morrer, vão tudo para o inferno. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova aliança, eu vou mandar meu filho, ele vai morrer no lugar de vocês, e ele vai pagar o preço, e eu vou facilitar as coisas. Mas Deus não queria ter que sacrificar o filho. Se o povo obedecesse a aliança original, a primeira aliança, a aliança de Abraão, não precisaria ter uma segunda. Mas por que precisou? Porque o povo não obedeceu. Mas Deus não queria. Né? Estão conseguindo entender? Então Deus não muda. Então, aí se vem alguém para você com uma informação que Deus mudou. Não, Deus não mudou. A minha Bíblia diz que Deus não muda. Entendeu? Só uma coisinha básica assim, para vocês entenderem como que acontece as fábulas que chegam para nós, né? Então nós vamos estar conhecendo os atributos de Deus. Quando a gente conhece, é muito difícil a gente ser enganado. Vamos estudar sobre a paternidade de Deus. Vamos estudar quem somos nós. Nós vamos aprender que somos um espírito, alma e corpo, né? Um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. E a gente vai estudar isso a fundo, tá? A fundo. No detalhe. Vamos aprender quem é Jesus. Toda a existência de Jesus, sua vida, seu ensino, sua morte, as últimas horas de Jesus na cruz, no detalhe, como que foram os últimos minutos de Jesus, a sua ressurreição, a sua exaltação, a volta de Jesus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo no Antigo Testamento, na criação,
e no Novo Testamento. A natureza do Espírito, o fruto do Espírito. E nós vamos estudar o fruto do Espírito Santo também no detalhe, pedacinho por pedacinho. O amor, a longanimidade, a fé, a mansidão, a bondade. O batismo no Espírito Santo, né? Esse é um assunto que até os dias de hoje dá um monte É uma miscelânea, né? Cada pastor ensina de um jeito diferente. Graças a Deus que ainda ontem eu conversei com um pastor pentecostal que pensa exatamente igual a mim, né? Até porque eu penso como a Bíblia ensina. Então, se a pessoa ensina alguma coisa que a Bíblia não ensina, tem pessoas até o dia de hoje, amados, que ensinam que você, para ser batizado do Espírito Santo, você tem que falar em línguas. Se você não fala em línguas, você não é batizado. Isso é um erro teológico, isso é um erro doutrinário. A Bíblia fala em Efésios capítulo número 1. No momento que você recebe a palavra da verdade, o Espírito Santo vem habitar em você, está escrito. Você creu, o Espírito Santo. O que é o batismo? Batismo significa mergulho. Então, a partir do momento que você creu, ele mergulha em você. Isso é o batismo do Espírito Santo. Simples assim. Você creu, ele mergulha em você. Você vê? Não, ele não vê, porque o Espírito Santo é invisível. Mas ele está dentro de você. Como é que eu sei que ele está dentro de mim? Pela sensibilidade que eu vou ter ao pecado, né? Agora se eu for sensível, eu consigo ouvir a voz dele. Ele me dá dons, que não necessariamente é o dom de línguas. O dom de línguas é um deles. Mas tem o dom de profecia, tem o dom de interpretar línguas, tem o dom de cura, tem o dom de socorro, tem vários dons. Dom de misericórdia, dom de presidir. Então, a Bíblia fala de dezenas e dezenas de dons. Agora, a Bíblia fala só sobre o dom de línguas? Não, o dom de línguas é um deles. E que muitas pessoas supervalorizam. Enquanto que a Bíblia diz que o principal dom é o dom de profecia. Porque o que profetiza aos homens. O que fala em ministério, fala a Deus. E só Deus vai entender. As pessoas não entendem. Ao menos que tenha alguém que interprete. Mas são coisas que, se eu não tenho fundamentação bíblica, eu ensino errado, né? Eu não tenho nada contra, né? Eu quero que todo mundo tenha todos os dons. Mas só que a gente tem que ensinar o certo. Que a Bíblia ensina. E eu conheço pessoas traumatizadas porque não falam em línguas. Elas se sentem inferior à outra que fala. E não precisa se sentir inferior. Porque não é bíblico isso. Eu tenho um tio meu que é da Assembleia de Deus, que ele era presbítero. Ele ficava na porta da igreja, recepcionando as pessoas. Um ótimo diácono. Uma pessoa que é serva, uma pessoa dedicada. Até o dia que descobriram que ele não falava em línguas. Quando descobriram que ele não falava em línguas, cortaram ele da função dele. Foram lá, tiraram ele da porta da igreja. E ele simplesmente se desviou. Hoje eu nem sei se ele está em nenhuma igreja. Então isso é uma vergonha. Tirar uma pessoa que está servindo na igreja. A Bíblia diz que a seara é grande, são poucos os trabalhadores. Aí tira o cara da igreja porque ele não fala em línguas. Eu fico assim, olha, horrorizado. Isso é arrepio. Isso é uma vergonha, né? Mas falta de conhecimento, né? Então, o meu povo perece porque falta conhecimento. Amém, queridos? Então isso aqui depois a gente vai estudar no detalhe. Quando chegar o assunto do batismo com o Espírito Santo, aí a gente vai estudar versículo por versículo. Eu vou mostrar na Bíblia para vocês, né? Porque tudo tem que mostrar na Bíblia. Alguém falou uma coisa para vocês que é diferente do que vocês aprenderam? Ah, é? Então tá, mostra na Bíblia. Eu quero saber onde é que está na Bíblia. Amém? Porque a Bíblia é que manda. Nós vamos estudar sobre a graça e a salvação. Por que eu preciso saber disso? A graça de Deus, a salvação, o tempo passado da salvação, o tempo futuro da salvação, a fé e as obras, o viver pela fé, a Bíblia e a fé e as obras, consagração, adoração, oração, meditação na palavra, o jejum, a comunhão, a importância de participar dos cultos, a importância de participar de um pequeno grupo, a importância de ser pastoreado por alguém, a prática do amor, a contribuição, o serviço, dízimos, ofertas, alcançar vidas para Cristo e o batismo nas águas. Amém? Então, isso que a gente vai ver. É bem básico, são fundamentos da fé. E como eu acabei de falar, né,
A primeira coisa que nós precisamos saber é que tudo que vai ser ensinado aqui tem um fundamento principal, que é a Bíblia. Tudo que vai ser ensinado precisa estar amparado na Bíblia. A Bíblia é o nosso livro de fé. Eu não posso usar revista Veja, nenhum super interessante, para fundamentar a fé de vocês. Eu posso usar super interessante, a Veja, Isto É, coisa da minha época, né? Hoje é tudo no Google, né? Eu posso usar para acrescentar um dado científico, né? Por exemplo, o pastor Daniel Alfa, ele é pastor da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, matriz em Blumenau. Esse pastor, eu conheço ele pessoalmente, né? Tenho contato dele, recebo mensagem dele diária. É um querido, é um senhor de idade, já perdeu o cabelo, mas ele é um querido. Ele trabalhou muitos anos prestando serviço para a NASA. Então, ele é um cara que teve a oportunidade de estudar, né? Eu não me lembro se ele é engenheiro. Tem vários tipos de engenharia, né? Não é civil, é outra engenharia. Como é que chama aquela engenharia mecânica? Eu não sei se ele é engenheiro mecânico, eu não me lembro bem agora. Eu acho que é. E o pastor Daniel Alfa, ele teve a oportunidade de prestar serviço para a NASA, e ele desenvolveu vários projetos científicos. E um dos projetos científicos que eles fizeram foi pegar 1 quilo de carne humana, né, e colocar numa balança atômica, juntamente com 1 quilo de terra vulcânica virgem, considerada terra virgem, que é a terra vulcânica. E eles descobriram que os mesmos sais minerais, né? Quais são os sais minerais, Ana Cristina? Potássio, urânio, zinco, ferro, magnésio, né? Alguém que já viu uma balança atômica, né? Pesquisa lá, dá um Google, balança atômica. Pessoal que fugiu da aula de ciência e de biologia, né? Então ele botaram numa balança atômica 1 quilo de carne humana, né? Provavelmente de um cadáver, né? E 1 quilo de terra vulcânica, considerada terra virgem. E descobriram que a mesma quantidade de sais minerais que tem em 1 quilo de terra vulcânica é a mesma quantidade que tem num quilo de carne humana. O que comprova isso? Comprova o que está escrito na Bíblia. Do pó tu vieste, ao pó tu vai retornar. Nós fomos feitos do pó. É o que diz a Bíblia. Deus pegou o barro e fez um homem. E quando o boneco de barro estava pronto, Deus soprou o Espírito. E o homem se tornou a alma vivente. Mas o homem foi feito do barro, da terra. E a terra pura, ela tem todos os sais minerais que nós encontramos aqui dentro de nós. Lembrando que... Oi? No grupo, você falou agora. Ah, tu colocou no grupo? A própria ciência comprova. A própria ciência. Esses elementos, está tudo aqui. Que os elementos, então isso é ciência. Então tem momentos que a ciência se mistura com a fé, né? Oxigênio, então, carbono, hidrogênio e fósforo. Isso, a maior parte do nosso corpo é formado de água, né? Que são 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio, né? Então o nosso corpo tem muito hidrogênio e muito oxigênio. Mas não é só hidrogênio e oxigênio. Também tem outros sais minerais, né? Então, isso é só. Então essas informações científicas, elas vão aumentar a nossa fé, mas são interessantes, né? A gente vai usar, inclusive na aula de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho sobre arqueologia, daqui a pouco, mas a base sempre vai ser a Bíblia.